Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, do componente de História. Vamos ao objeto do conhecimento. Aula de número 5. Formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas, e suas contribuições no tempo e no espaço. Compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. Detalhamento: as civilizações do Oriente, China e Índia. Já separe seu caderno, suas canetas coloridas e tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula! E olha só onde o professor Ian está. Está na muralha da China, né? Essa que é uma construção gigantesca, né? E que tem, né? Tinha, na verdade, como objetivo, né? A contenção de invasões ao território chinês. Lembremos que estamos falando de um período anterior a Cristo, né? Então, é importante estarmos atentos que os países na qual conhecemos hoje, né, as suas geografias, elas ainda não eram definidas. Então, a China antiga, né, através dos seus líderes, tomou essa decisão e construíram essa muralha magnífica e gigantesca justamente para impedir a invasão de outros povos, tá bom? Vamos às origens da civilização. Uma das mais antigas civilizações já conhecidas, né, a China, ela possui como rios principais, né, o Rio Azul e o Rio Amarelo. 2/3 da China são montanhosos ou semidesérticos. A sua parte oriental é formada por férteis planícies e deltas, né? E dentro desse território você teve a presença do Homem de Pequim, né? Ou, cientificamente falando, o Homo erectus pequinensis, né? Que é um dos mais antigos fósseis pertencentes à espécie humana. Tá? Então, dentro desse território riquíssimo, né, você vai ter essas características na qual vão dar origem a essa civilização tão importante, não somente no âmbito regional, mas também no âmbito mundial. Vamos à sua evolução política. Houve um crescimento das vilas, né, que favoreceram a centralização política. Então, você vai ter, né, o poder nas mãos de poucos, né, essa centralização. Então, você vai ter poucas pessoas que irão ter essa, vamos dizer assim, esse poder político, né? E dentro do território chinês, você vai ter o surgimento de dinastias, né? Que logo nós vamos verificar essas dinastias. E a antiguidade chinesa ficou marcada pela existência justamente dessas dinastias, tá bom? E vamos agora verificar, né, essas dinastias, tá bom? Você tem a primeira dinastia, que é a dinastia Xia, né? Que vai mais ou menos ali entre 2205 anos antes de Cristo até 1818 antes de Cristo, né? Essa é uma dinastia que deixou poucos vestígios, né? Mas que já desenvolveu, né, à época, a agricultura, comércio e também medicina.
né? Você tem a presença ali, dentro dessa dinastia, de 17 reis, né? Então você tem uma dinastia longa, né? E houve um declínio justamente pela má administração, né? Imagina que você tem ali um período na qual principalmente a comunicação ela é um ponto crucial, né? Estamos falando de um período anterior a Cristo. Então, não tem nem como comparar com os dias de hoje. Hoje você pode fazer, né, uma conexão com uma pessoa que está em qualquer parte do mundo se ela está conectada à internet. Mas naquele período você vai ter, né, muitos problemas, principalmente relacionados à comunicação. E isso afetou, né, esse período dinástico, principalmente na questão administrativa, tá bom? Vamos ao período de uma segunda dinastia, que é a dinastia Shang, tá? Ela vai durar entre 1500 a 1050 antes de Cristo, né? É uma monarquia hereditária. Então, o que significa isso? Eu sei que você já respondeu aí, né? É uma monarquia que passa de pai para filho, né? E que dentro dessa dinastia Shang você já vai ter a construção de um exército extremamente poderoso, tá? Você já vai ter o aperfeiçoamento da escrita, assim como um ponto muito importante, que é o desenvolvimento da tecelagem, né? Da construção do tecido em seda. Logo, logo a gente vai perceber o quanto foi importante, né, a questão do tecido de seda, tá bom? Após a dinastia Shang vem a dinastia Zhou, né, que dura entre 1050 a.C. até 256 a.C. Você tem agora como principal ponto desta dinastia a formação de alianças militares com famílias, né, de nobres, né? Então você tem agora, a partir da dinastia Zhou, né, justamente uma organização melhor dessas alianças militares. E essas alianças elas vão sendo construídas, né, durante o percurso da história, justamente para o quê? Para a proteção de território. Então, estamos falando de um período que não existiam leis mundiais, que você ainda não tinha acordos entre os países. Então, né, de um modo geral, como é que se fazia a defesa de um território? Justamente criando, né, possibilidades de proteção, seja uma muralha, seja fortalecimento do exército, pois a qualquer momento, né, o seu território poderia ser invadido, tá bom? Adiante nós temos a dinastia Qin, né, que vai entre 221 a 207 a.C., né? O rei Qin conquistou quase toda a China e foi o fundador do Império Chinês e estabeleceu um Estado unificado. Olha só, você percebe que durante, né, o passar das dinastias, você tem o quê? O desenvolvimento e a fixação de organização territorial. Então, já na dinastia Qin, você já tem o quê? Justamente o estabelecimento, né, da unificação de um território. Então, você já percebe esse desenvolvimento dentro de uma organização social, né, política, tá bom? Dentro do território chinês, tá bom? E assim, vamos à dinastia Han, que vai entre 206 a.C. até 220 já depois de Cristo, né? Liu Bang tomou o poder e deu início à dinastia Han, né? Essa dinastia, ela se caracterizou por tentar comprar
aliados vizinhos através de presentes. E houve um aumento populacional, né? E todo aumento populacional, quando estamos falando, né, de história antiga, isso está conectado ao quê? A melhores condições de vida. Né? Lembrando que estamos falando de um período que não existiam, né, antibióticos, nem mesmo concepções de higiene como temos hoje, saneamento básico. Então, se você tem um aumento populacional, isso quer dizer o quê? Quer dizer, nas entrelinhas, que há uma melhoria, né, na alimentação, na organização social, tá bom? Vamos lá. As primeiras dinastias da China, né? Em 2021 a.C., você tem essa presença de novas dinastias que governaram em períodos específicos. Tá? Entre 907 a 1271, houve uma fragmentação política. E a unificação territorial e política da China só aconteceu novamente quando os chineses foram conquistados pelos mongóis e liderados por Kublai Khan, tá bom? E assim, né, nós trabalhamos esse período dinástico, né, da China antiga, mas agora tem um ponto muito importante, que é o ponto da questão econômica. Vamos lá. A economia da China, na China antiga, né, você tem um ponto principal que é a agricultura e a utilização, né, de engenhosidades. Você tem aí a economia da China antiga, ela era principalmente agrária, né, o que significava que a maioria das pessoas cultivava. As terras ao redor dos rios, né, vermelho e amarelo, azul e amarelo, desculpa, eram férteis para o cultivo de trigo, milho, arroz, frutas, vegetais e gado. Assim, né, como forma de moeda. A China criou uma forma, uma forma de moeda, né? Uma forma padronizada de moeda, chamada moeda Banliang, sobre o primeiro imperador, né? Esse primeiro papel moeda, ele fica conhecido e foi inventado durante a dinastia Song, que governou entre 960 a 1279 a.C. Então você tem aí a economia da China antiga pautada, né, na agricultura, e também você já percebe uma preocupação em padronizar as trocas comerciais, justamente a questão da forma da moeda, né, e também a invenção não somente da moeda, mas também do papel moeda, tá bom? Vamos adiante. Olha lá. Na China antiga, os mercadores e comerciantes eram considerados de classe baixa, mas eram vitais para a sociedade. Eles comercializavam, né, bens como papel e seda, né, que eram mercadorias valiosas e trocadas ao longo da Rota da Seda até o sul da Europa, tá bom? Também eram exímios construtores, escritores e artesãos, tá? Essa economia da China antiga, né, eles trabalharam muito com a cerâmica, com a porcelana, metais como o bronze e, posteriormente, ferro para fabricar vasos, esculturas, arte e armas, tá bom? Eles também faziam o papel e a seda, tá? E assim, né, nós abrangemos de um modo geral essa economia da China antiga, na qual a gente já percebe, né, uma certa complexidade. Afinal, estamos tratando, né, de um período anteriormente a Cristo, então é um período bem longevo. E dentro dessa nossa análise, nós não podemos deixar de esmiuçar e tratar um pouco mais, né, nas entrelinhas a questão da Rota da Seda, né? Vamos lá. A Rota da Seda, ela foi uma atividade altamente lucrativa e que tinha o Império Romano, né, o seu maior consumidor. Esse transporte ele acontecia de que modo? Via terrestre.
né, atravessava o deserto de Gobi, atuais Cazaquistão e Turquia. E aqui nós podemos verificar melhor, né, através desse mapa. Olha só a complexidade, né, em que a Rota da Seda possuía. Então você vê aqui, né, para um período longevo na qual estamos tratando, o quão era complexa essa rota e em quantos territórios, né, você vai ter a sociedade chinesa fazendo trocas comerciais. Tá bom? E aí nós temos justamente, né, essa conexão entre o Império, né, a China antiga, até mesmo ao sul da Europa, com seu principal consumidor sendo justamente o Império Romano, tá bom? E diante, né, dessa análise da economia e da Rota da Seda, nós não podemos deixar de verificar a sociedade na China antiga. Olha só, a divisão social, né, na China antiga, ela de certo modo, ela era, né, simples. Você vai ter 3 categorias: a nobreza, uma categoria que está ali intermediária, que são justamente os mercadores. Então você já compreende e já tem que ter a percepção que os mercadores, eles possuíam o quê? Um olhar diferente, né? Então, se você era um comerciante, ok, você não era um nobre, mas também você não era considerado um trabalhador pobre. Então, você já percebe a conexão, né? A conexão íntima, uma conexão próxima com o quê? Com o mercado, com a troca de mercadorias e com o comércio, tá bom? E, né, na base dessa pirâmide, a grande maioria da população, né, era de trabalhadores pobres que, de um modo geral, trabalhavam onde? Sim, eu sei que você respondeu aí, na agricultura, tá bom? E olha só, a sociedade chinesa, né, a fim de finalizarmos essa análise sobre a China antiga, é importante nos atentarmos a algumas invenções, né, tecnológicas que partiram, né, desse território. Vamos lá. O papel, a imprensa, né, o guarda-sol, o pincel, a pólvora, o ábaco, né, instrumento importante para a utilização da matemática, a porcelana, né, e técnicas de acupuntura e também vamos dizer assim, né, um prato maravilhoso, algo que sempre está ali, né, nas nossas refeições, que é o nosso querido macarrão e que o professor confessa que ama, tá bom? E olha só, para onde agora o professor foi transportado? Meu Deus do céu, você me pergunta, esse professor faz umas viagens que, olha, e agora nós saímos lá da muralha da China e viemos aqui para o rio Ganges, localizado na Índia Antiga, tá? Esse rio, ele é um rio, né, que existe até hoje e é um rio extremamente sagrado para o povo, né, da Índia, da civilização, né, da Índia. Então, é por isso que estamos aqui, né, no nosso barco, analisando, né, a beleza desse rio. Apesar de que, hoje em dia, ele é considerado, né, um dos rios mais poluídos do mundo, quiçá o rio mais poluído do mundo, né, porque ele apresenta aí uma característica sagrada para esse povo, tá bom? Então, por muitas das vezes, você vai ter o processo, né, principalmente, né, de levar o corpo das pessoas mortas, né, e jogar ao rio. Então, além de que é importante atentarmos que até hoje o processo de saneamento na Índia, né, fazendo um comparativo, trazendo para hoje, ele não é muito eficiente, tá bom? Mas estamos focados na Índia Antiga e vamos compreender a civilização indiana.
A civilização indiana, né, esse processo de conhecer é uma jornada contínua, né, de desenvolvimento cultural, marcada por períodos de florescimento, declínio e transformações. Sua rica história, com raízes milenares, influenciou profundamente o mundo e continua a encantar e inspirar até hoje. Então, é importante estarmos conectados, né, às origens dessa civilização tão importante para o mundo antigo e também para o mundo atual. Então vamos entender as origens dessa civilização. Olha só, essa civilização, ela é uma civilização do Vale do Indo, tá? E que tem ali como origem, mais ou menos, entre 3.300 a.C., né, até 1.300 a.C. Estabelecida ao longo do rio Indo, né, essa civilização ostentava cidades notáveis, tá, caracterizadas por um notável planejamento urbano, com ruas retangulares, sistema de drenagem, coleta de lixo e casa de tijolos. Aqui, né, a gente pode verificar o busto que está no Museu Nacional do Paquistão, né, chamado de o Rei Sacerdote. Então você tem, né, como origem da civilização indiana justamente, né, esse povo do Vale do Indo. Olha só, escavações revelavam, né, na verdade, perdoe-me, escavações revelam uma sociedade estratificada. E aí você para e pergunta, professor, o que seria estratificada? Né? Uma sociedade dividida, ela não é una, né? Ela possui certas divisões, por isso estratificada. Então é uma população, uma civilização com divisões, tá? Com comércio intenso, artesanato sofisticado, como a gente pode verificar na imagem, né? E um sistema de escrita intrigante e que até hoje ainda não foi decifrado, tá? Além, né, do povo do Vale do Indo, você vai ter, né, após esse período dessa civilização do Vale do Indo, a ascensão, né, de um outro período. Então, as origens da civilização indiana também está conectada ao período védico, né, e à ascensão do hinduísmo, que vai ali entre 1500 a.C. a 500 a.C. A chegada dos povos indo-arianos pelo noroeste da Índia marca o início desse período. A religião védica floresce com a criação dos Vedas, escrituras sagradas, que contêm hinos, rituais e crenças, tá? É dentro desse período que vão se criar as bases do hinduísmo, tá? As ideias védicas lançam as bases para o que se tornaria o hinduísmo, com suas crenças em deuses múltiplos, reencarnação e o Dharma, né? O dever atrelado à questão moral, tá? E um ponto extremamente importante, fique ligado, tá? O sistema de castas. Surge a complexa estrutura social das castas, dividindo a sociedade em grupos hierárquicos. Olha aí, a questão da estratificada. Então, você vai perceber como uma característica fundamental dessa civilização a questão das hierarquias, né, e da divisão social. Tá bom? Olha só, o sistema de castas ele é um elemento fundamental da sociedade indiana e que moldou, né, a sua estrutura social, religiosa e cultural.
por milênios. Apesar de ser oficialmente abolido desde 1947, seus efeitos ainda se fazem sentir, né, na Índia contemporânea. E aí você pode até resgatar aí na sua memória, seja filmes ou até mesmo novelas que tiveram, né, as suas narrativas especificamente dentro desses sistemas de casta, né? Por quê? Porque é dentro desse sistema que a sociedade indiana ela foi moldada. E é claro que, apesar de abolido, você vai ter, sim, ainda resquícios, né, estruturais na sociedade indiana. Então, só o fato de uma lei abolir por questões éticas ou morais não quer dizer que dentro da sociedade indiana isso não se perpetue, muito pelo contrário. É claro, né, que desde 1947 você já teve muitos avanços, porém essa é uma estrutura que ainda, né, deixa um legado, infelizmente, principalmente de preconceito dentro da sociedade indiana, tá bom? Então, vamos analisar esse sistema? Olha só, ele é um sistema complexo, tá? Com diversas, o quê? Divisões, né? Você vai ter no topo, né, os brahmanes, que são os religiosos. Então você já percebe o quê? Uma sociedade na qual a religiosidade é o ponto fundamental, né? Abaixo deles, os guerreiros e os governantes, os kshatriyas. Então você tem, né, justamente essa, né, indo analisar a pirâmide, né, essa divisão de castas de cima para baixo, logo abaixo da questão religiosa, você tem a questão de defesa, de organização com os kshatriyas, né? Abaixo dos kshatriyas você vai ter aquela conexão, né, com o comércio, que já é um grupo, né, dos vaixas, né, que é o grupo conectado com o comércio, que na sua grande maioria, né, eram comerciantes. Abaixo dos vaixas você vai ter os shudras, né, que são os trabalhadores braçais. Então, eram aqueles camponeses, artesãos, né, que de um modo geral já não tinham uma visibilidade tanto quanto os comerciantes ou quanto os kshatriyas, né? E na base dessa pirâmide, os párias ou intocáveis, né? E aí você me pergunta, o que seriam os párias, professor? Os excluídos, né? Que são os Dalits. Então imagina, né, que dentro dessa característica do sistema de castas, você vai ter o quê? Divisões muito bem definidas e, como você percebeu, de um modo geral, ela está ligada à atividade laboral, né? Olha só as principais características. Hierarquia rígida. Então você tem o quê? Quando eu falo hierarquia rígida, eu falo no quê? Que você não vai trocar de uma casta para outra. Se você é um kshatriyas, você vai continuar sendo um kshatriyas. Se você é um shudra, você vai continuar sendo um shudra. Sabe por quê? Por causa dessa segunda característica, que é a endogamia, que é o quê? Preserva-se a relação entre os próprios. Então, kshatriyas casam com kshatriyas, shudras casam com shudras, tá? Você tem profissões hereditárias, então são essas profissões, né, que passam de pai para filho. Você tem dentro desse sistema um ritual de pureza, então quanto mais você sobe na casta, mais puro você é. E claro, né, a principal característica que é, infelizmente, a discriminação. Se eu pertenço a uma classe que estou acima de você, eu não tenho relações, né, sociais, principalmente sociais, né, com você.
tá? E aqui a gente verifica novamente, justamente, essa divisão. É importante que você esteja conectado, tá? Pois esse sistema de casta ele vai ser fundamental para compreender a Índia, tanto antiga quanto atual. Tá bom? E aqui nós trazemos algumas invenções tecnológicas importantes, como o sistema indo-arábico, né? E o xadrez, tá bom? Olha só. E assim finalizamos, né, a nossa aula, na qual, né, nos conectamos com duas civilizações extremamente importantes na história do mundo: a China antiga e a Índia antiga. Tá bom?